Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Convido vocês a abrirem as Escrituras na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vamos acompanhar dos versículos 9 ao 31, tá? É uma porção, uma passagem extensa, peço atenção. Vamos fazer a leitura então. Diz assim a palavra do Senhor: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e orar, rapidamente. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos instrua, Pai, nesse momento e nos edifica, Senhor, por meio da Tua palavra, no nome de Jesus, o nosso Mestre, nosso justo e justificador. Amém. Irmãos, na segunda metade do século XX, as duas grandes guerras mundiais que ocorreram fizeram cair por terra uma ilusão que era tida como certa, pelo menos no Ocidente, a de que o progresso humano ele era algo incontornável, que o progresso técnico, o progresso científico traria ao ser humano também um progresso moral e, por fim, uma felicidade definitiva. Sempre que nessa época, na virada do século XIX para o XX, se imaginava um futuro nos anos 2000, por exemplo, glorioso, né? Com carros voadores e pessoas vivendo 200 anos e não havendo mais fome, carestia, nenhum tipo de problema, porque o progresso, na época, o progresso técnico era tão veloz, tão grande, que o otimismo que se tinha com o ser humano
era em proporções ainda maiores. Não à toa, uma dessas filosofias, chamada positivismo, né, e que pregava que o progresso técnico e científico traria ao ser humano felicidade, né, faria do ser humano um ser humano moralmente perfeito também. Ele influenciou muitos e muitos movimentos, países afora, inclusive o Brasil, né? Aquela frase ordem e progresso da bandeira é uma frase positivista, né? Que falta amor ainda, né? Tinha o amor como um dos elementos ali, mas foi retirado por conta do espaço. Mas influenciou muita gente, porque havia uma crença muito forte de que o ser humano, por conta de seus esforços, poderia sim alcançar a felicidade, poderia sim alcançar um progresso moral, uma retidão, né, uma correção tal, que nessa época, foi a época que, digamos, que a maior parte do Ocidente, especialmente da Europa, começou a se questionar sobre a necessidade de Deus, né, de religião, porque o homem, por seus esforços, iria progredir, iria alcançar aquilo que almejava. Aí vem as guerras, na verdade o século XX todo completamente conturbado, e faz cair por terra qualquer projeto nesse sentido. E o homem moderno, o homem contemporâneo, ele é um homem sem muitas esperanças, porque, digamos, a única que restava, que era nele mesmo, falhou. E a palavra de Deus, ela nos mostra que, de fato, parece que há algo de errado com o ser humano. Há algo que parece que não se ajusta e que impede de alcançar essa felicidade, essa justiça plena. Algo que impede disso. E o texto que a gente vai considerar hoje, ele fala a respeito desta questão, ele se propõe a responder essa pergunta. E aponta também o único caminho possível para se alcançar essa felicidade que o ser humano tanto almeja, essa justiça que o ser humano tanto quer que seja visível na terra diante dos seus olhos. Aqui o apóstolo Paulo, e nós podemos colocar esse como nosso tema, ele fala que há somente um meio de salvação, há somente um meio do ser humano ser salvo da sua condição. Esse meio é pela fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não há outra possibilidade. E ele vai então aqui desenvolver por quê. Na verdade ele já começa, desde o início, ali no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, ele começa a expor o quanto que o ser humano é cheio de falhas, quanto que o homem, à medida que vai passando o tempo, ele vai se afastando mais e mais de Deus. Primeiro ele pinta um quadro daquele que é chamado de gentio. O que é esse nome? Gentio é todo aquele que não é judeu. Eu imagino que todos nós aqui nos enquadramos nessa categoria, somos gentios, nós não somos judeus. E aí ele fala, olha, vocês gentios, vocês são idólatras, vocês adoram quadrúpedes, adoram imagens que vocês mesmos fazem, vocês incorrem nessa falha, não adoram o verdadeiro Deus Criador. Então ele começa a descrever toda a desgraça e tragédia que se abateu sobre os gentios, os pecados que os gentios cometem. Mas o que é interessante, ele mesmo sendo judeu, não deixa de reconhecer que os judeus estão na mesma condição. Então ele fala, vocês judeus também, vocês não estão muito melhores, muito pelo contrário, embora a lei tenha vindo por meio de vocês, vocês tivessem o privilégio de ter recebido a revelação de Deus, não são melhores do que os gentios, porque vocês se orgulham de uma lei que vocês nem cumprem. Vocês são igualmente culpados dela. Ou seja, não há diferença assim. E esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar, que responde inclusive essa agonia humana de querer buscar a felicidade e não encontrar. E ele é muito categórico quando ele diz, já que gentios e judeus, toda a humanidade, ela
pecou, então todos os seres humanos são, por definição, pecadores, e por serem pecadores, são separados de Deus. De modo que não há vantagem nenhuma, nem para o judeu, nem para o gentio. Estão todos no mesmo barco, totalmente depravados. Essa é a palavra que a teologia gosta de usar. Depravado, né? Pecadores, uma palavra que não anda muito em moda. A gente fala às vezes de defeitos, a gente fala de erros, fala de deslizes, mas pecado é bem grave, né? Por quê? Porque pecado é algo que se comete contra Deus. É a revolta do eu contra Deus. Ontem a gente falava a respeito disso, de que o último ídolo que deve ser destronado na nossa vida é sempre o nosso eu. Que os ídolos de gesso e de madeira, os ídolos como o dinheiro, o poder e o sexo, são apenas ídolos na superfície. Que o ídolo mais profundo que nós temos somos nós mesmos, e precisamos destroná-lo, porque nós entronizamos o nosso eu no lugar de Deus. E aí então, essa sua tese, a tese do apóstolo Paulo a respeito de mim e de você, que somos todos pecadores, ele desenvolve usando a própria Escritura, citando vários textos aqui de Salmos, de Eclesiastes e do profeta Isaías, que dizem isso. Dizem que não há nenhum justo sequer, que ninguém busca a Deus. A gente pode pegar todos esses versículos que ele cita em conjunto e classificá-los em três categorias, três características da depravação total, da depravação completa. Em que sentido? No sentido de que todas as faculdades humanas, tudo aquilo que você faz, nunca fará perfeito do ponto de vista de Deus, porque a depravação tocou em extensão toda a nossa vida. Não há. Ninguém será um pai, uma mãe perfeita, um esposo, uma esposa perfeita, um filho, uma filha perfeita, um profissional perfeito. Nada, nada, irmãos. Sempre haverá aquela manchinha da depravação. E quais são as três características? A primeira é a ausência de Deus, que é o que ele diz: ninguém busca a Deus. Não há um justo sequer. Os homens não veem vantagem em temê-lo. E por não ver vantagem, não temem. Vivem como se Deus não existisse. Quantos há no nosso meio que são ateus práticos? Só professam de boca, mas na vida do dia a dia, o temor de Deus não está presente. Não considera a Deus na tomada das suas decisões. A segunda característica é a natureza destruidora do pecado. E ele pinta um quadro terrível quando ele fala, e aqui ele não está falando de outras pessoas, está falando de mim e de você, de que nossa garganta é um túmulo aberto, nossas bocas são cheias de maldição e amargura, as línguas enganam, nossos lábios escorrem veneno. Ele está falando de nós, da nossa condição enquanto ser humano, de que no nosso caminho só há ruína, desgraça, guerra, violência, nossos pés correm para fazer violência. Esse é o quadro destruidor dessa depravação. Quando o pecado entra no mundo, entra com ele toda a desordem, todo o caos. Você vai perceber isso quando você começar a ler a Bíblia de Gênesis e entrar ali em Gênesis 4 e começar a perceber que a terra vai se enchendo de violência. Essa é a marca registrada das civilizações humanas: violência. A violência está presente em qualquer sociedade. E a universalidade do pecado é essa terceira e última característica. Não há nenhum justo. Ele é sempre totalizante, né? Ele está usando textos, olha só, do Antigo Testamento, para a gente ver que o Antigo Testamento nunca ensinou nenhum outro meio de salvação que não o meio pela fé. Por quê? Porque o Antigo Testamento nos ensina o quê? Não há nenhum justo sequer. Todos estão no mesmo barco, todos pecaram, todos se desviaram. E olha o que é interessante, não é necessário, porque aqui ninguém é depravado em todo o seu potencial. É claro que você pode dizer: mas puxa vida, meus pés não correm para a violência, eu sou uma pessoa pacífica, mas eu posso ter a língua ferina.
Eu posso ser alguém obstinado, desobediente, eu posso ser alguém cabeça dura, posso ser alguém maledicente, que fala mal dos outros. Não precisa cometer todos os pecados, basta um. Foi o que a gente leu em Tiago 2,10. Basta um pecado para sermos culpados de toda a lei, porque já não há mais perfeição. Então nada que façamos será bom o suficiente para nos justificar. É a conclusão que o apóstolo chega. Nada que eu e você façamos poderá nos tornar justos diante de Deus. Por quê? Porque tudo que fazemos sempre terá uma manchinha de pecado. Talvez nesse sentido, eu acho que as experiências em família sejam as que, se a gente olhar para nós, em nosso contexto familiar, e percebemos quantos defeitos nós temos ao exercer o nosso papel dentro da casa, né? Talvez seja um bom exemplo de que, por melhor filho que eu seja, se alguém me perguntar, mas tem alguma falha, tem algo que você pode melhorar, você vai reconhecer que vai ter. Né? Por melhor pai, melhor marido, melhor mãe, melhor esposa, não tem como, gente. A gente sempre pode melhorar. Por quê? Porque somos depravados. Porque o pecado tocou todas as dimensões da nossa vida, em tudo, em tudo. Por isso que é muito perigoso julgar os outros. Porque a gente pode estar julgando alguém em um pecado que hoje a gente pode imaginar que não comete, mas chegando numa situação limite, pode acabar cometendo. Todos nós somos potenciais pecadores de qualquer pecado, de cometer qualquer pecado. Somos potenciais homicidas, potenciais ladrões, potenciais mentirosos, potenciais adúlteros, idólatras, tudo isso. Uns acabam realizando, consumando sua capacidade, outros não, pela misericórdia de Deus. Mas em potencial somos todos. E é isso que o apóstolo diz. Então, como você pode se salvar sozinho? Não tem como. Suas obras não produzem justiça. Por isso ele fala, a lei então, quando está diante de nós, o que é que ela nos dá? Consciência de pecado. Por quê? Porque ela torna evidente o pecado existente. Não é que a lei gera o pecado, mas ela torna, ela mostra de que é ruim, né? Quando, por exemplo, uma lei de trânsito é baixada, como obrigar as pessoas a usarem cinto de segurança, ela não está inventando ali que de repente se tornou perigoso andar sem cinto. Sempre foi. Agora ali com a lei, o fato dela se tornar infração, né, expõe a sua gravidade, mas o perigo sempre existiu. Da mesma maneira, o pecado sempre existiu, mas a lei o evidenciou. Então, qual a solução? Qual a solução é possível para pecadores como nós? Somente a fé em Jesus Cristo pode nos tornar justos diante de Deus. E é isso que ele vai começar a desenvolver agora. Primeiro dizendo, né, ele gosta de colocar, o apóstolo Paulo nas suas cartas, se vocês lerem, vão perceber isso, muitos mas, essa conjunção dizendo, olha, está tudo ruim, mas Deus, por sua misericórdia, por sua graça, né? Mas, ou seja, as coisas estão péssimas, mas Deus intervém na nossa história. Deus não deixou o homem ao léu, ao Deus dará. Deus não deixou o homem na sua condição para sempre, muito pelo contrário. Em meio à treva do pecado e da culpa, brilhou a luz do Evangelho. É isso que ele está nos ensinando agora, dizendo que essa justiça, então, ela foi ensinada, uma nova justiça, uma justiça que não é da lei, não é do cumprimento da lei. Deus jamais esperou que eu e você, ou qualquer outro ser humano, cumprisse a lei completamente. Ontem nós terminamos de ver os 10 mandamentos, e nenhum de nós aqui os cumpre completamente. Nenhum de nós. Então, como podemos nos apresentar justificados diante de Deus? Como nós temos ousadia de dizer que estamos prestando um culto a Deus, sendo Deus santo e nós pecadores?
Como temos ousadia de orar a Deus? Essa é a questão. Deus proveu então para nós uma justiça que é a fé em Jesus Cristo, que vem pela fé. E sempre foi assim, irmãos, desde o início. Não foi inventado no Novo Testamento. Por isso que no capítulo 4 desta mesma carta, o apóstolo vai falar de Abraão, que é lá do Gênesis, e diz: olha, Abraão não foi justificado pelas obras, porque Abraão era covarde, Abraão era mentiroso, Abraão fraquejou na fé. Ele deitou-se com a serva de sua esposa, porque assim como sua esposa não acreditou na promessa de Deus. Abraão mentiu para tentar livrar a própria vida, expondo a sua esposa. Foi um péssimo marido, covarde, de não correr o risco por ela. E ainda assim, a sua fé lhe foi imputada como justiça, ou seja, foi acreditada a ele como homem justo. Com todos esses defeitos, ninguém aqui teria Abraão como modelo de marido. Ninguém. Acho que nenhuma mulher gostaria de ter Abraão como marido nesse sentido, que te abandona, né, deixando que outros homens possam abusar de você. Foi isso que ele fez. Ou que aproveita de uma situação e dorme com a sua serva. Abraão era esse homem, mas o apóstolo Paulo diz: foi imputado como justo. Ele foi tornado justo pela fé que teve na promessa, uma fé que inclusive no início ele fraquejou em mantê-la, mas que se tornou madura no dia em que ele entregou Isaac no altar. Ali ele estava pronto, ali ele cria na promessa que Deus tinha dado, e isso é que foi importante para ele. Portanto, não há outro caminho senão este: a justiça que vem por meio da fé em Jesus Cristo, porque não foi outra fé que salvou Abraão. Abraão creu em promessas que apontam para Jesus. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, em vários momentos, ele repete: mediante a fé em Jesus Cristo, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, não há outro caminho. Tanto para trás da história, antes de Cristo, quanto para frente depois de Cristo, só há um meio de salvação. Abel foi salvo por meio da promessa em Cristo. Adão e Eva, por crerem na promessa em Gênesis 3,15, de um varão, de um homem, um filho da mulher que nasceria para fazer a justiça que eles haviam transformado em pecado, eles estavam crendo em Jesus Cristo, ainda que não soubessem o nome dele, ainda que não tivessem toda a plena revelação que nós temos hoje, o privilégio de ter. Mas não há nenhuma possibilidade, somente a fé em Jesus Cristo. E nisso estão todos na mesma condição, por isso ele diz: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, tanto judeus quanto nós gentios. Então e agora? Tanto judeu quanto gentio só tem um meio para ser salvo, crendo na pessoa de Jesus e na obra de Jesus. Jesus nos salvou, irmãos, desde seu nascimento até a ressurreição, em tudo. Por quê? Porque ele cumpriu a lei, ele foi perfeito e morreu perfeito, morreu uma morte que não era dele. Por isso que nós falamos em justificação, um termo jurídico que quer dizer tornar alguém justo sem culpa. Jesus é o próprio ser humano feito justo. Ele fez aquilo que Adão não fez, ele fez aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Ele é o melhor marido que alguém poderia ser, o melhor pai, o melhor profissional, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor amigo, o melhor tudo. Você quer olhar para o ser humano, né, mirar nele e dizer: eu quero ser como este. É em Jesus que você deve mirar sempre. É claro que você pode admirar várias outras pessoas na sua vida, mas Jesus, irmãos, ele é incomparável. C.S. Lewis, né, o autor das Crônicas de Nárnia, ele diz assim a respeito do Natal. Eu gosto muito dessa frase. Quando o Verbo se fez carne, naquela noite de Natal, quando o bebê foi colocado sobre a manjedoura, ali o mundo viu um homem de verdade.
Ali existia um homem com H maiúsculo, como se diz. Ali, naquela manjedoura, aquele bebê era um homem de verdade. E é nele então que nós confiamos. Por quê? Porque ele nos tornou justos, justificados. E também por meio dele nós somos redimidos, resgatados. Esse termo, redenção, guarda esses termos. Justificação, redenção, como no comércio antigamente. Os escravos, a escravidão era um modelo de economia da época. E você podia resgatar a sua própria liberdade por meio de pagamento. Ou alguém poderia fazer isso em seu lugar e era um resgatador. Jesus é esse que nos resgata. Paga a nossa dívida a Deus. Não paga ao diabo, paga a Deus. Por isso que é interessante ele falar que Deus proveu. Foi Deus que entrou na nossa história e Ele mesmo proveu salvação para nós. Ele mesmo, Ele ofendido, Ele o marido traído, Ele que proveu pureza para sua esposa. Não foi outro, não foi terceiros que se ofenderam com a ofensa a Deus e entraram para limpar a barra do ser humano. Foi o próprio Deus que fez isso. Então Ele mesmo nos resgatou, Ele mesmo pagou a dívida que tínhamos com Ele, pagou por nossos pecados. Por isso a cruz ela é racional, ela é razoável, ela teve que existir. E assim Jesus nos torna propícios, ou seja, aceitáveis a Deus. Ele aplacou a ira de Deus, é outro termo, propiciação, que ele utiliza aqui. E assim Deus tem demonstrado que tem sido paciente conosco, não levando em conta os pecados, mas na verdade os deixando pagos na cruz. E assim Deus em Cristo, Ele é nosso justo juiz, porque Ele não deixou os nossos pecados impunes. Cristo pagou por eles. Sim, por aqueles inclusive que você ainda vai cometer até o fim da sua vida. Ele não pagou apenas pelos pecados que vieram até agora, mas ainda para muitas coisas. Deus não permita, mas que podemos fazer coisas horríveis ainda. E mesmo assim, se tivermos fé em Jesus, a fé como o ladrão ao seu lado na cruz, nós seremos justificados, porque a morte de Cristo é poderosa o suficiente para expiar todo e qualquer pecado de qualquer pessoa que crê nele. E aí, encerrando, ele cita 3 perguntas, né? Ele já antecipa 3 perguntas que alguém pode fazer, fazendo uma objeção ao Evangelho, dizendo: isso é bom demais para ser verdade, né? Primeiro, e o nosso orgulho? E como é que eu vou conquistar? É meu mérito. Irmãos, meritocracia não cabe no Evangelho. Não há mérito, não há orgulho, não há vitória alcançada por seus próprios meios. Por isso que ele diz: que orgulho, que vanglória vai existir? Nenhuma é excluída. Por meio de quê? Por meio do princípio da fé, da lei da fé. Se você tem fé na obra de outro que não é a sua, você não pode ser orgulhoso. Não foi você que fez, você ganhou. Semana passada vimos isso, é graça. Se é graça, não cabe orgulho. E aí alguém pergunta: e Deus não é apenas dos judeus? Porque nessa época o entendimento era de que as divindades estavam restritas ao seu povo, o povo que adorava, a sua cidade, que era padroeiro. Ele diz: de modo algum, Deus também não é Deus dos gentios. Os judeus tinham essa mentalidade já um pouco mais avançada, compreendiam que o Deus deles não era só Deus deles, de que era Deus soberano sobre todos os povos. O problema era que a maioria dos judeus entendiam que Deus só amava a eles. Esse era o problema. E que com relação aos outros povos só existia juízo. É que o apóstolo Paulo nos mostra que não, que Deus tem tanto juízo quanto justificação, tanto para judeus quanto para gentios. Porque todos pecaram, então todos carecem do mesmo meio de salvação, a fé em Jesus. Porque a humanidade é uma só nesse sentido, é uma só.
Então para ela só tem um meio de salvação. Deus então é Deus sobre todos, inclusive sobre aqueles que nem creem nele. E a terceira pergunta que ele faz: e a fé então? Ela anula a lei? Então não precisa mais cumprir nada? A lei fica em desuso, abolida? E ele diz: não, a lei não foi abolida, a lei foi rigorosamente cumprida. Cumprida por Jesus e em Jesus. A lei foi cumprida em Jesus porque ele pagou pelos nossos pecados, e foi cumprida por Jesus porque ele foi perfeito. Ele cumpriu os 10 mandamentos, ele cumpriu a Torá com os seus mais de 600 mandamentos perfeitamente, porque só ele podia fazer isso, porque ele era o autor da lei. Então só ele conseguiria fazer. Então o que concluímos, irmãos? Concluímos primeiro reconhecendo a nossa pecaminosidade. É a primeira coisa que o apóstolo Paulo está nos apelando aqui. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você carece do favor de Deus. Você precisa urgentemente de um Salvador. Às vezes, irmãos, nós podemos ser levados à conversão por problemas bem concretos, né? Um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema de família, um vício. Também nós podemos ser levados à conversão, ao desespero, ao precipício da humanidade, apenas com crises existenciais, com pensar na morte, e ver que quão a vida fica sem sentido diante da morte. Quão pequenas ficam as nossas questões, nossas coisinhas, quão passageiras ficam as nossas alegrias diante da morte. De dizer mesmo, para que tudo isso? Se a vida for só isso aqui que nós vivemos, ela é uma brincadeira bem de mau gosto. Porque há muito sofrimento no mundo e a gente quer explicação. A gente quer uma razão para por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Por que acontecem coisas comigo que a princípio eu penso, não deveria acontecer? Por que eu? Então a palavra de Deus nos fala que tudo o que acontece de ruim, o caos instalado no universo, é por conta do nosso pecado. É por conta dessa nossa separação de essência de Deus. Então reconheça a sua pecaminosidade. Reconheça que você é falho e com seus próprios esforços jamais chegará a Deus. Agarre-se somente então à fé da pessoa e na obra de Jesus. Se você já crê, então louve a Deus por esse amor tão grande que Ele manifestou por você. Amor individual, irmãos. O Senhor nos diz que Ele nos conhece pelo nome. Ele não salva de baseada, mas individualmente Ele busca o ser humano para ter um encontro com Ele. E é isso também que é a minha oração. Se você ainda não teve um encontro de grande salvação com o Senhor, que você tenha, que você reconheça a sua pecaminosidade diante de Deus e que você ofereça a sua vida por fé a Ele, completamente, sem reservas, e creia apenas em Jesus Cristo. Só isso é necessário, irmãos. Esse foi junto com os outros somente que estudaremos, um dos tesouros que a reforma resgatou da igreja, de que a salvação a princípio é muito mais simples do que o que imaginamos, e graças a Deus que nós não dependemos dos nossos esforços para alcançá-la. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor, nós te rendemos, ó Deus, graças pela salvação que alcançamos, não com os nossos méritos, mas por termos fé, confiança, por crermos em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, esvaziou-se de sua divindade para revestir-se de carne humana, sofrer aquilo que sofremos, mas tudo isso sem pecado, e morrer morte de cruz para nos salvar, mas também ressuscitar para nos dar esperança para a nossa própria ressurreição.
Nós agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Nós não queremos, ó Pai, jamais considerar esta graça barata. Ó Deus, nós também não queremos esmorecer na fé, mas te pedimos, ó Pai, porque a fé é um dom. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê o dom da fé. Fortalece, ó Pai, a nossa fé em Ti, a crença nas promessas que o Senhor faz. Ó Pai, toca, Pai, os nossos corações endurecidos. Dá-nos, ó Deus, um coração de carne, um coração inclinado para as Tuas coisas. É no nome de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez.
Irmãos, nos ponhamos de pé agora. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos terminar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, creio que não tem nenhum aviso para hoje, só lembrando que na quarta-feira nós estamos fazendo o curso de Bíblia, então eu encorajo, mobilizo, peço que vocês possam participar. Já temos a terceira aula. Eu vou mandar os slides do último encontro, mas participem. Eu acho que será bom, de muito proveito para todo mundo, tá? Para a gente ficar todo mundo afiado na palavra de Deus e saber tirar o melhor proveito dela. Tá bom? Que o Senhor os abençoe e tenha uma boa semana.